Amém. E hoje a gente vai seguir mais uma lição, na lição 9, que vai falar sobre o governo da igreja. Então, a lição 9, nós vimos até agora palavras que descrevem os membros da igreja. Nós vimos sobre a igreja, como ela é organizada, mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a organização, tanto espiritual quanto física, de uma igreja segundo as Escrituras. E ele começa lá em Efésios 1, 22, a gente vai ler algumas coisas, algumas partes de Efésios que traz bastante dessa parte. Efésios 1, 22 diz o seguinte: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. E pôs, vou ler de novo, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então, aqui está dizendo que nós, como corpos de Cristo, fomos colocados sobre Cristo, que é a cabeça. Como, da mesma forma que o nosso corpo, a nossa cabeça, dá a direção e guia o nosso corpo, da mesma forma, Cristo guia a sua igreja, guia os membros. E nessa lição ele traz os dois tipos de organizações que acontecem na igreja. A primeira é a organização espiritual e a segunda é a organização física, porque nós temos atualmente a igreja no momento em que nós estamos nessa terra, que é uma organização física, e ela precisa de pessoas organizadas de uma certa forma para que a gente possa ter um culto organizado, para que a gente possa ter finanças organizadas, para que a gente possa ter um sistema de ensino organizado, para que as pessoas possam crescer em conhecimento, crescer espiritualmente de forma organizada. E para isso Deus deixou várias formas de como nós podemos nos organizar. E é interessante porque a lição ela traz que que nós podemos dividir entre organismo e organização. Organismo, ele fala como se fosse o corpo. Então, Cristo é a cabeça, os membros fazem parte de um corpo, e isso gera um organismo. E é interessante porque num organismo tem coisas que dependem das outras, certo? Então, você tem o coração, você tem o pulmão, você tem o estômago, você tem o intestino, e todos eles estão interligados. Você pode tirar o pulmão e colocar 2 corações? Não adianta, né? Você pode ter só intestino e não ter estômago? Não, algumas pessoas até precisam às vezes tirar parte do intestino por algum problema, só que essas pessoas acabam sempre ficando com alguma deficiência. O organismo dela não funciona da mesma forma que funcionava antes. Tem um amigo meu que ele fez uma bariátrica. Eu não sei como que é para todos, se é para todos assim, mas eu achei interessante porque ele fez uma bariátrica, ele emagreceu bastante e começou a praticar triatlon. Triatlon, não sei se vocês sabem, mas é aquela modalidade em que você corre, você anda de bicicleta e você nada. E ele estava treinando com bicicleta, seguindo as orientações da nutricionista. E aí ele estava treinando e desmaiou, andando de bicicleta. O que aconteceu? Como ele fez a bariátrica, o corpo dele não absorve a mesma quantidade de nutrientes que uma pessoa que não fez bariátrica, e por conta disso ele precisava consumir mais açúcar para ele não desmaiar nos treinos. Aí a nutricionista viu isso e ajustou. Mas o que eu quero dizer é que nós, como organismos, nós temos essa interdependência dos outros. A gente já falou aqui que se você não tiver uma pessoa na porta que recebe as pessoas com amor, se você não tem uma pessoa que talvez
pegue o contato para que a gente possa seguir, a gente pode ter a melhor pregação do mundo, nada vai acontecer. Da mesma forma, se a gente tiver talvez pessoas que recebem, pessoas que são amorosas, mas a gente não tiver palavras que edificam, a gente vai ser como talvez ovelhas cegas sem a direção correta, sem estar caminhando no caminho correto. Isso eu estou falando só em duas posições aqui da igreja, mas para tudo isso acontece. Se você não tiver pessoas que limpam a igreja, em algum momento ela vai ficar no estado insalubre. Se você não tiver pessoas que fazem a manutenção das coisas da igreja, você não vai ter, conforme o passar do tempo vai acontecer, as coisas vão parar de funcionar. Talvez você não tenha água filtrada, talvez o banheiro pare de funcionar, talvez você não tenha luz, talvez algumas coisas deixem de acontecer. Então você percebe que a igreja, ela desde o seu princípio, desde lá 2000 anos atrás, Paulo já estava falando que funciona como um corpo de forma interdependente. E então é um organismo que diz. E ao mesmo tempo nós estamos aqui, que eu falei, nós precisamos ter uma certa organização. As contas não se pagam por milagre. Eu creio que Deus pode fazer talvez algum milagre para que as contas sejam pagas, mas Ele deixou uma forma de que naturalmente, do jeito que Ele fez o mundo, as coisas se paguem. Talvez se a gente colocar um jumento aqui na frente, o jumento possa trazer uma palavra de Deus. Mas o natural é o quê? É você ter uma pessoa que estudou para que você possa trazer a palavra de Deus para a gente. E é interessante porque só uma dessas coisas vai perdurar no futuro. Porque quando a gente estiver no céu, a gente vai ser governado por Deus. Então a gente não vai precisar se preocupar com dinheiro. A gente não vai precisar se preocupar com organização, com intrigas, com brigas, porque tudo isso vai estar sanado quando nós estivermos morando próximo do nosso Deus. Mas ainda assim, nós estamos na terra, então nós precisamos entender como que as coisas funcionam aqui na terra. Eu queria fazer uma pergunta primeiro para você. Como que você se sente com relação à igreja de Deus? Com relação à igreja hoje? Como geral, não como geral, como aqui, a nossa igreja. É difícil dizer talvez em palavras resumidas, né? A gente até um tempo atrás, a gente fez um questionário. É interessante que a gente faça de novo para a gente ver como que a gente está se encaminhando no nosso crescimento como igreja, mas a gente vê que a igreja ela vai ter seus pontos positivos, toda a igreja talvez tenha os pontos que precisem melhorar. As igrejas têm características próprias que definem elas e até que definem as pessoas que vêm na igreja, e é interessante que essa pluralidade, essa diferença é de certa forma saudável, porque as pessoas são diferentes, e às vezes você precisa de lugares diferentes para pessoas diferentes poderem se sentirem mais confortáveis, se sentirem mais, como eu posso dizer, mais dispostas a servir, dispostas a trabalhar na obra. A missão que a gente tem é a mesma. A missão é seguir a Deus, a missão é agradecer pelo sacrifício que Ele fez por nós, a missão é ir pelo mundo e pregar o Evangelho para toda criatura, mas a forma como a gente caminha às vezes é um pouquinho diferente. Às vezes alguns caminham um pouco mais rápido, às vezes alguns caminham um pouco mais devagar, às vezes uns precisam de um pouco mais de empurrãozinho, às vezes alguns precisam ir sendo puxado a orelha, mas a ideia é que a gente sempre chegue no nosso objetivo, que é o céu. E
E é interessante a gente pensar nisso e pensar no que a palavra de Deus tem para nós a respeito disso. E aqui a lição ela traz organização. Primeiro, a organização do governo divino da igreja. O primeiro a gente já falou, que a gente tem que saber que Cristo é o cabeça da igreja. Isso significa que Ele é autoridade, e a Bíblia diz que Ele tem autoridade sobre tudo. A Bíblia fala que Cristo já venceu o mundo. Então, nós não precisamos vencer o mundo, nós precisamos tomar posse da vitória que Cristo já possuiu. E é interessante porque a gente tem que lembrar que a autoridade de Cristo, a autoridade de Deus é tanta que mesmo o diabo, demônios, principados, potestades, anjos, tudo que existe está sobre a autoridade dele. A gente vê em Jó, o que aconteceu quando, na história de Jó com relação a Deus e o diabo. O diabo se apresentou para Deus e pediu a permissão para tentar a Jó. E Deus permitiu que isso acontecesse. A gente vê em Jó que Deus tinha um propósito para aquela tentação que foi colocada sobre a vida de Jó, para que Jó pudesse conhecer mais a Deus, pudesse se achegar mais a Deus. Mas a gente vê que o diabo estava sobre a autoridade de Deus. Então a gente tem que saber que ninguém pode deter a marcha da igreja. Ninguém pode deter os planos que Deus tem para a igreja aqui na terra. A questão não é se você vai fazer acontecer ou não. A Bíblia diz que vai acontecer. A questão é, você quer estar junto de Deus quando Ele fizer as coisas acontecerem ou não? A questão é, o trem está passando, você quer estar dentro desse trem que leva para a salvação ou não? Entendeu essa questão? Então Cristo é o cabeça. A segunda parte é que Cristo do governo é que Cristo amou a igreja. E isso é interessante porque muitos judeus não acreditam que Jesus era o Messias. Por quê? Vocês sabem por quê? Porque muitos judeus não creem que Jesus era o Messias? Exato, porque eles aguardavam um guerreiro, eles esperavam que o Messias fosse mais ou menos como o rei Davi, que chegou conquistando todos os reinos ao redor, que chegasse como alguém forte, alguém que dominasse, alguém que impusesse um reino específico. Quando na realidade o governo de Cristo é pelo amor. O governo de Cristo foi estabelecer o amor e dizer que o amor é o mais importante, o modo como as pessoas deveriam se tratar, que estabeleceria o reino. E é importante isso porque se estabelece como a igreja, como que a relação de Jesus com a igreja, porque é uma relação por amor, não uma relação por imposição, não é uma relação ditatorial. E às vezes as pessoas têm a ideia de que Deus é uma pessoa que está mandando. Eu falei aqui já algumas vezes, mas eu gosto de dizer porque as pessoas às vezes se focam muito nos nãos da Bíblia, quando na realidade os nãos estão só justificando os sims da Bíblia. O que eu quero dizer? Nos 10 mandamentos você tem não roubarás, você tem não matarás, você tem não adulterarás. Mas todos esses nãos, eles estão relacionados com você tem que amar a Deus acima de todas as coisas e você tem que amar o seu próximo como a si mesmo. Então você vê que uma ordenança que fala, você tem que amar ao seu próximo. Se você ama seu próximo, logo você não rouba. Se você ama o seu próximo, logo você não mata. Se você ama o seu próximo, logo você não adultera. Se você ama o seu próximo, logo você não vai dar falso testemunho para esse seu próximo. Então vocês veem que os nãos da Bíblia, na verdade, vêm de sims. Vêm de um conceito maior,
tem uma palavra específica para isso, não é propósito, vem de uma base, um fundamento que define como que aquele terreno vai ser. No sentido de, se você tem uma base que ela sustenta a casa, não adianta você tentar apoiar de qualquer forma alguma coisa que você vai construir em cima desse fundamento. Você tem que construir conforme esse fundamento está disposto. Então, é importante a gente saber que dentro desse governo, é um governo de amor. E nesse governo de amor, isso acontece. Aliás, é interessante dizer que a relação que Jesus tem conosco é uma relação que não pede nada em troca. Por que ela não pede nada em troca? Por 2 motivos. Primeiro, que a gente não tem nada que seja valioso o suficiente para Deus. Então, o que você dá de presente para uma pessoa que tem tudo? O que você dá de presente para alguém que pode comprar qualquer coisa? Você percebe que acaba ficando complicado para isso. Você pode até dar alguma coisa que é de coração. Acho que talvez esteja a mesma coisa que uma criança tentando presentear os seus pais. Imagina uma criança pequena tentando dar um presente. Às vezes dá o quê? Dá um desenho, às vezes dá uma cartinha, às vezes dá alguma coisa assim. Se você parar para pensar, talvez você desenhe melhor que a criança, provavelmente você escreve melhor que a criança, você consegue comprar quantos papéis você quiser para fazer quantos desenhos você quiser. Então, se você parar para pensar, você não tem a necessidade disso, não é algo que vai... O valor que tem naquilo é da sua apreciação pelo carinho da criança. Então, acho que a gente pode se comparar dessa mesma forma para com Deus. O modo que a gente interage com Deus é como se fosse a criança interagindo para com Ele. Então, é um governo feito por amor, porque não tem nada nosso que Deus precise. Não tem nada nosso que seja essencial para Deus. Ele simplesmente dá porque Ele nos ama. Que é o segundo ponto. O que Cristo fez por nós, Ele não fez porque nós merecemos, ou porque Ele precisou de alguma coisa. Ele fez porque Ele nos amou. É interessante que quando descrevem o amor de Deus, descrevem com a palavra ágape ou agapau, que significa, que tem a tradução, tem as palavras do francês Fouques, diz que significa o amor que não guarda qualquer resquício de egoísmo, que não procura satisfação própria, nem mesmo afeição como resposta à afeição. Então, nem para ser amado, Deus não nos ama para que nós amemos Ele de volta. Ele simplesmente nos ama mesmo que as pessoas não o amem de volta. Certeza. Então, aí continuando a frase, né? Então, Ele não procura satisfação própria, nem mesmo afeição como resposta à afeição, mas que luta pelo mais alto bem da pessoa amada. Então, Cristo, Ele nos ama dessa forma. E, por fim, Cristo comprou a sua igreja. O jeito que a Bíblia descreve a interação de Cristo com a igreja é que Ele diz que Ele comprou a igreja com o seu sangue, pagando com o seu sangue, a coisa mais valiosa. Então, a Bíblia diz que nós somos propriedades de Deus. E acho que como um Deus carinhoso, como um Deus cuidadoso, Ele quer cuidar daquilo que é dele. Deus quer que aquilo que ele tenha esteja perfeito. Tem até uma brincadeira que diz que está na Bíblia que o marido tem que pagar para a esposa fazer botox e tratamento de pele. Lá em Efésios 5, já viram? Efésios 5 que diz isso aqui, ó, cadê? Deixa eu ver que esse aqui é muito bom. Efésios 5 que diz aqui, ó.
Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela a fim de torná-la santo, purificando ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito. Sem ruga, mancha ou qualquer defeito. É brincadeira, irmãos. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que o que Deus comprou, Ele não, quando você compra e você paga algo caro por alguma coisa, você não quer que aquilo venha estragado. Você não quer que aquilo venha com defeito. Você não quer que aquilo não funcione direito. Se você paga caro por alguma coisa, você espera que aquilo venha bonito, que aquilo funcione direito, que aquilo sirva para o propósito. E é isso que Deus espera de nós. Ele espera que nós, a cada dia, melhoremos, não porque Ele precisa de nós melhores, mas porque Ele pagou um preço alto pelas nossas vidas. E por isso, não porque Ele precise, mas porque eu quero agradar esse Deus, que pagou um preço tão grande pela minha vida. E se eu puder me tornar a melhor versão para esse meu Deus, eu vou fazer o que for preciso para isso. Esses são os 3 pontos do governo divino. Saber que Cristo é a cabeça. Saber que o governo de Deus se baseia no amor, porque Ele nos oferece, mesmo que a gente não tenha algo para oferecer para Ele. E saber que Cristo comprou a sua igreja, nós somos propriedades de Cristo e a relação que nós temos. E por fim, passou um pouquinho do horário, eu vou continuar a segunda parte mais para frente, porque até pode ser que essa segunda parte traga um pouco de dúvida. Mas essa segunda parte, ela fala do governo terreno, o governo como que a igreja se organiza. Então, como que funcionam os pastores, como que funcionam os presbíteros, bispos, como que funcionam os diáconos, como que funcionam os presbíteros, eu falei presbíteros, pastores, mestres, presbíteros e diáconos. Mas na palavra que a gente vai ler, lá em Efésios 4, ele fala de outras funções que tem. Então ele fala de evangelistas, ele fala de... Só abrir em Efésios 4, só para a gente dar uma introduzida no que vai falar mais para frente. E até legal que talvez vocês pensem nas dúvidas que vocês têm acerca de funções, acerca dessas... desses dons. É que a gente confunde um pouquinho o que são dons, o que são funções, o que são títulos. Então eu quero esclarecer isso um pouquinho mais para frente, mas eu quero só ler lá em Efésios 4, 11, 4:11, que diz assim: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E aí a gente vai trabalhar em cima desses versículos, trazendo um pouquinho tanto do que a Bíblia fala, tanto de como a cristã renascente enxerga essas posições na igreja. E aí a gente continua na próxima parte para não ficar corrido e passar muito do horário. Amém?